Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração aqui direto da casa pastoral aqui da Primeira Igreja Batista de Osório. Nessa noite aqui eu, meu filho Rafael, meu querido irmão Telmo, atrás das câmeras ali a nossa querida irmã Gutinha, né? Minha esposa querida. E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Como que tem sido teus dias? Espero que tenham sido dias de louvor, de adoração, de fé, de esperança, de amor. Espero que você esteja aí ainda crendo firmemente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um abração para todos os meus amados irmãos. Sintam-se abraçados nessa noite, né? Sintam-se abraçados por nós aqui. Não podemos ter esse contato físico, mas estamos no contato do Espírito Santo. E que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós vamos dar início nesse culto, pedindo para o nosso querido irmão Telmo aqui orar nesse momento, para que possamos louvar e adorar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, hoje, para prestar um culto a Ti, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que, Deus, nós não estamos todos juntos ali, Senhor, mas que o Senhor esteja, Senhor, nos consolando o nosso coração, ó Deus, esteja nos fortalecendo, Senhor, e, ó Deus, que todos os irmãos possam estar, ó Deus, nesse momento, Senhor, na Tua presença, ó Deus, e, ó Deus, buscando a Ti, Senhor, não desanimando, Senhor, não deixando, ó Deus, o Senhor de lado, ó Pai, mesmo que não estejamos ali, Deus, dentro daquelas quatro paredes ali, Senhor, no templo, mas que, ó Deus, nós possamos estar sempre em comunhão, Senhor, uns com os outros, orando, Senhor, e buscando a Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que está, ó Deus, assistindo, ó Deus, a essa mensagem, ó Deus, ouvindo, ó Deus, e que possamos fazer sempre o melhor para Ti, ó Deus, e buscar, ó Deus, sempre fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, para aparecer, ó Deus, mas sim para levar a Tua palavra, Senhor, para fazer a Tua obra, ó Deus, trazer o louvor a Ti, Senhor. E a nossa alegria, Senhor, é estar na Tua presença, Senhor. Que os irmãos também possam estar, ó Deus, alegres, ó Deus, buscando a Ti, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, abençoando a mensagem, Senhor, abençoa o pastor que está trazendo a Tua palavra, Senhor, que, ó Deus, toque o nosso coração, ó Deus, e que possamos ficar firmados no Senhor, ó Deus, cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Você está feliz com o Senhor nesse dia de hoje? Espero que sim, espero que o amado esteja feliz. Já temos aqui alguns irmãos aqui conosco nessa noite, louvado seja o nome do Senhor por isso. Queremos agradecer aí a todos os amados irmãos que lembram, né, do nosso culto, que lembram desse momento de culto, de louvor, de adoração, que estão conosco pelas lives devocionais pela manhã, também nas lives de quinta-feira, nos nossos cultos de oração e também aqui nos nossos cultos de domingo, né? Esse domingo agora hoje estamos aqui, depois de muitos tempos já, né? Já fora ali das nossas, como o Telmo falou aqui, das quatro paredes, né? Mas nós estamos com os amados, né? Estamos juntos em espírito e em verdade. Que Deus seja louvado nessa noite em tua vida, que o Senhor possa ser a tua segurança, o teu grande galardão. E nós estamos vivendo momentos difíceis, mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. Eu propus em meu coração 30 dias de agradecimento ao Senhor, né? 30 dias de agradecimento ao Senhor. Não porque creio que existe alguma coisa mística nisso, não, mas é realmente porque nós temos muito mais para agradecer do que murmurar ou estarmos entristecidos. Nós estamos aqui juntos, louvando o Senhor, pela graça do Senhor, e o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Isso que é importante, nós somos do Senhor. Então essa é a nossa segurança, essa é a nossa grande expectativa, que nesse dia de hoje, meu amado, você possa estar com essa alegria no teu coração, porque nós vamos falar sobre fé nessa noite, nós vamos falar sobre a verdadeira fé, a fé que salva realmente o pecador. Mas nós vamos adorar a Deus com os cânticos agora nesse momento e pedir a Deus que nos ajude a cantar, louvar o nome dele aqui, porque a palavra diz que aos retos fica bem o louvor. E o louvor é isso, o louvor são atos, né? São atitudes de lábios que exaltam a Deus. E é o que nós queremos fazer nessa noite, exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar com alegria ao Senhor.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus, pedir a Ele que crie em nós coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu
meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração do Senhor, homem segundo o coração de Deus, é o que nós queremos ser, é o que nós queremos estar sendo nesses dias, principalmente nesses dias de prova, nesses dias de grandes lutas e grandes dificuldades, onde o Senhor vai mostrar realmente aquele que serve a Deus daquele que não serve ao Senhor, aquele que está com o Senhor daqueles que não está com o Senhor. É nesses dias que nós vamos saber realmente quem é quem na obra do Senhor, na condução e na preservação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui já alguns irmãos conosco. Eu estou aqui vendo somente no meu retorno aqui 14 irmãos, né? 24 irmãos, é isso? Estou sem óculos aqui. 24 irmãos, amém. Louvado seja Deus. Temos aqui 24 irmãos, com certeza são um irmão que entra e mais algumas pessoas que estão com ele. Então nós temos um bom número aqui hoje no nosso culto de louvor e adoração. Que Deus abençoe você ricamente, meu amado, que nós possamos continuar louvando a Deus, cantando ao Senhor com alegria. Eu gosto dessa música porque ela fala que ainda que a figueira não floresça, que ainda que todas as coisas possam estar dando errado, o escritor ali em Abacuque, ele diz: eu ainda me alegrarei em ti, eu ainda me alegrarei em ti. Então, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o nosso grande galardão e a nossa alegria. Nós não precisamos de estar as coisas todas bem para podermos estar alegres, porque o Senhor é a nossa alegria. Se Ele for a nossa alegria, então todas as coisas podem dar certo ou dar errado, e a alegria do Senhor nunca é retirada de nós. E não podemos esquecer que o fruto do Espírito Santo é alegria. Davi, quando caiu e pecou, a oração dele foi: restitui-me a alegria da tua salvação. Há muitas pessoas que já perderam essa alegria, perderam a alegria da salvação. Quem sabe nessa noite o Senhor vai falar ao teu coração,
você que está me ouvindo, que não consegue mais ter a alegria de ser um salvo, você consiga verdadeiramente retornar a esse primeiro amor. E que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja nada, mesmo com coronavírus, sem coronavírus, com pandemia, sem pandemia, com todas as coisas ou sem nada. O apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Isso não é um sentimento de arrogância, não. Tem pessoas que falam isso com arrogância no coração, mas na verdade, um sintoma de humildade, de simplicidade, de confiar em Deus Pai Todo-Poderoso, em confiar nele. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua esperança, meu irmão?
A minha esperança está no meu Mestre, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha esperança está com Ele. E eu espero que você esteja com Ele também. Eu tenho certeza que você está com Ele. Senão você não estaria aqui adorando o nome dEle nessa noite. A minha vida é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre, e a Ele eu entreguei. Entreguei tudo. Entreguei tudo a Ele há mais de 20 anos atrás, e Ele tem me conduzido. Não importa o que falem, não importa o que pensem, não importa. Importa o que o Senhor pensa de cada um de nós. E a palavra de Deus em Jeremias diz que os meus pensamentos para convosco, e ele estava falando para um povo rebelde, ele estava falando para um povo que estava indo contra ele, ele dizia: os meus pensamentos para com vocês são pensamentos bons, apesar de vossos pensamentos serem maus. Deus é maravilhoso. Ele sim, eu entreguei, e Ele quer que nós entreguemos as nossas vidas a Ele. Se você não entregou a tua vida a Ele, você que está aqui nessa live aqui, ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje é teu dia. Você entregue a tua vida ao Senhor, confie nele e deixe Ele verdadeiramente transformar o teu viver. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é
esperança é meu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Minha vida é do mestre, nosso coração é do mestre, e nós estamos aqui nessa noite para declarar o grande amor do Senhor por nós. Estamos tendo aqui algum probleminha aqui, irmãos, com cabos, com essas coisas aqui, mas nós vamos conseguir ao vivo. Infelizmente temos esses contratempos, né, aqui. Nós vamos conseguir fazer o nosso culto para louvor e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quero nesse momento pedir que você que está aí com teu filho, que está com aquela pessoa amada, que Deus permitiu estar com você aí vivo hoje, está contigo aí nesse dia, contigo, com saúde, com alegria. Abrace ele, abrace o teu filho, abrace a tua esposa, abrace o irmão que está aí contigo, a pessoa querida que está contigo nessa noite aí do teu lado. Se você está sozinho, sinta esse abraço, receba o meu abraço, o abraço da Guta, do Rafael, do Telmo, receba o nosso abraço aí com você nessa noite, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós podemos com certeza dizer que praga nenhuma chegará em nossa tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao nosso respeito. Abraça a pessoa que está do teu lado nesse momento. Se alegre, porque hoje o Senhor te deu o privilégio de você estar com a pessoa amada. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro.
estarás seguro sobre as asas do Senhor. Tu estarás seguro. Amém. Tu estarás seguro sobre as asas do Senhor. Tu estarás seguro. Tu estás seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor. Quero cantar umas duas músicas e nós vamos estar indo para a palavra de Deus. Amém? Não há ferrolhos, não há nada que possa parar a mão do Senhor, não há nada que possa deter o Deus que está no controle do universo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou.
pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Precisamos mais e mais de Jesus em nossas vidas, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, para a Tua igreja, mais do Teu Espírito Santo, mais do derramar do Teu Espírito para nós, Senhor. Assim como Paulo no caminho de Damasco teve um encontro com a verdadeira luz, necessito tanto te encontrar, ó meu Jesus, te quero, Jesus. Assim como a mulher samaritana te provou, mata minha sede, me transborda de amor. Com apenas uma dose sei que podes me curar. Te quero, Jesus, te quero, Jesus. Quero tomar a dose mais forte que pode curar minha vida, minha casa de uma vez, Jesus. É Jesus. Não quero tomar a dose mais forte que pode curar minha vida, minha casa de uma vez, Jesus. É Jesus. Assim como a mulher samaritana te provou, mata minha sede, me transborda de amor. Com apenas uma dose sei que podes me curar. Te quero, Jesus, te quero, Jesus. Quero tomar a dose mais forte que pode curar minha vida, minha casa de uma vez, Jesus. É Jesus. Vou tomar a dose mais forte que pode curar minha vida, minha casa de uma vez, Jesus. É Jesus. A dose mais forte. Amém. Obrigado, Senhor, por poder louvar o Teu santo nome nessa noite. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, junto com nossos irmãos, mesmo distanciados em corpo, mas juntos em espírito e em verdade. Senhor, peço a Ti, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, fale conosco pela Tua palavra, Senhor, e nos ajude nessa noite, Senhor, a nosso coração ter muito mais fé. Acrescenta fé. Acrescenta mais do Teu Espírito Santo ao nosso coração. É minha oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Vamos estar passando para a palavra de Deus. Vou pedir para você abrir, aqui a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 16. Atos, capítulo 3, versículo de número 16. Enquanto eu deixo aqui a guitarra do lado, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Atos, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus na minha versão da King James. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes. E bem o conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos aqui podem observar. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, e que nessa noite, Senhor, ela venha de encontro ao nosso coração, nesses tempos difíceis de tribulação, que ela possa vir, Senhor, falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros diante do Senhor, meu Deus, e limpa o meu coração, Senhor, e me esconde, Senhor Deus, atrás de Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar ao meu coração e ao coração de meus irmãos nessa noite. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a fé que vem por meio de Jesus, ou a fé que salva o pecador. Eu quero falar sobre esse tema nessa noite. Algumas pessoas têm confundido isso, Muita confusão existe a respeito de fé. Há muita gente confundindo fé com pensamento positivo, com positivismo, com confissões positivas. E isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso tem a ver com as religiões orientais, isso tem a ver com confucionismo, com taoísmo, com budismo. Isso tem a ver com essas coisas e não com Cristo Jesus. A fé, a palavra de Deus diz que a fé ela é um dom. A fé sendo um dom, ela não pode ser conquistada, ela não pode ser, na verdade, conquistada com as nossas obras, porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E nós estamos aqui diante desse texto nessa noite para poder tentar extrair aqui dessa palavra algo para nossas vidas aqui nesse momento, algo para que possa consolar o nosso coração em relação àquilo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que as doenças existem no mundo, todas as doenças, que o mundo, na verdade, ele não passa de um grande vale de lágrimas. Se não fosse assim, as crianças não nasceriam chorando, Nós não nasceríamos chorando. Na verdade, nós partimos dessa vida muitas vezes chorando, e muitas vezes nós partimos dessa vida aqui também assim, com o coração pesado, porque a morte é algo que realmente nós vencemos pela fé em Cristo Jesus, mas nós sabemos que a Bíblia diz claramente que a vida de um homem na face da terra, ela é uma luta constante, ela é uma luta constante pela sua alma. Na verdade, há uma luta entre o diabo e Deus pelo coração do homem, mas Deus é sempre vencedor nessa luta. Por isso que Ele tem os seus escolhidos, por isso que Ele tem aqueles que Ele chama para o louvor da sua glória. Eu quero falar aqui qualquer dia sobre um escolhido de Deus. Eu quero falar aqui sobre as características de um escolhido de Deus, porque tem muita gente pensando que é um escolhido de Deus. Tem muita gente pensando que, olha, eu sou um escolhido de Deus e vive uma vida estranha, Eu não digo de uma questão de fazer as coisas certas. Ser um escolhido de Deus nem sempre é fazer as coisas certas. Nós vamos ver os escolhidos de Deus muitas vezes fazendo as coisas erradas. Mas Deus não está aprovando as coisas erradas deles. Mas Deus, por amor a eles, por escolher a eles, o Senhor vai e restaura, levanta, mostra a verdade. É isso que eu tenho lido ao longo das Escrituras. É isso que eu tenho lido aqui, agora que estou lendo o livro de Juízes. E tenho falado sobre esse livro, comecei a falar nas minhas devocionais matinais sobre esse livro de Juízes. Mas nessa noite eu quero falar sobre a fé que salva o pecador. Que fé é essa? O texto que nós temos diante de nós é a cura de um aleijado que estava ali, na porta do templo, esmolando, mendigando ali,
e as pessoas passavam por ali, cada uma tinha uma atitude diante daquele mendigo. Algumas davam alguma coisa para ele, outras o carregaram até ali, acharam que fizeram a sua parte por pegá-lo todo dia ali naquele local e levar ele talvez para um abrigo ou para um lugar onde ele pudesse se abrigar, e levavam ele e o colocavam ali naquele local. E outros passavam por ali para fazer as suas devocionais no templo, para ir ali fazer os seus sacrifícios, as suas oblações, fazer ali os seus votos religiosos, e passavam e viam aquele homem e tantos outros que estavam ali, e eles davam algumas moedas ali, davam alguma ajuda para a alimentação, para o sustento daquele homem, achavam que estavam fazendo a sua parte também. Mas aquele homem, eles não podiam fazer mais nada por aquele homem. Havia talvez alguns ali que ficavam sentados com ele ali, conversavam algo da parte de Deus com eles, e também não podiam fazer mais nada. Até que chegou naquele lugar 2 homens cheios do Espírito Santo. Até que chegou naquele lugar 2 homens, Pedro e João, que estavam indo orar naquele templo, e encontraram aquela situação diante deles. E naquele dia, para louvor da glória do Senhor, coube ao Senhor, desejou o Senhor salvar aquele homem pela fé. E então o apóstolo Pedro, ali diante desse texto, ele diz que o mendigo, na verdade, estava ali naquele lugar, e Pedro, quando viu a Pedro, versículo 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu que lhe desse um donativo. Veja que Pedro também passou por ali e olhou aquele mendigo, e olhou ele e já ia entrando para o templo, como muitas vezes nós fazemos também diante de algumas pessoas necessitadas, porque nós não podemos fazer muitas coisas, não podemos fazer nada por elas. Há muitas pessoas arrogantes e soberbas que acham que podem orar e determinar alguma coisa em nome de Jesus. O texto é claro aqui diante de nós nessa noite, dizendo que na verdade, que aquele homem, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, chamou a atenção dele. Foi o homem que chamou a atenção de Pedro, mas chamou a atenção deles para que lhe dessem um donativo. E aí Pedro, sim, fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós, olha para nós. E Pedro disse que aquele homem, e diz que o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Ainda estava esperando um donativo. Mas Pedro, ele diz: eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Como é maravilhoso esse versículo, como esse versículo me enche o meu coração de esperança. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, ela não possui os recursos desse mundo. Os servos de Deus não possuem os recursos desse mundo. E eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite, porque muitas vezes não tinha nenhum recurso em minhas mãos. Mas o Senhor Jesus, sempre, por estar em nossos corações, Ele sempre fez milagres para que nós pudéssemos continuar a nossa jornada. E aqui Pedro diz: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu quero dizer para você uma coisa eu tenho. Sabe por que Pedro estava dizendo que uma coisa ele tinha? Porque ele lá com Jesus Cristo recebeu a unção de Jesus. Jesus colocou sobre aqueles homens a unção do Espírito Santo e disse: vão pelo mundo e preguem sobre mim e curem os enfermos e expulsem os demônios. E diz o texto anterior a esse dos evangelhos que eles voltaram assim, agradecidos, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a teu nome quando nós invocamos o teu nome. E ele diz: não se alegrem por isso, se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então Pedro deu aquilo que ele tinha. Pedro deu muito mais que um donativo. Pedro deu a vida, entregou para aquele homem a possibilidade da salvação. E nesse texto nós entendemos perfeitamente que a fé que salva o pecador é a fé que o autor e doador dessa fé é Jesus Cristo. O texto, ele é claro em nos dizer que ele é a fonte de onde ela procede. Veja que Pedro diz aqui no versículo aqui, onde que nós estamos expondo nessa noite. Vejam só, ele diz: pela fé em o nome de Jesus, o nome curou esse homem que aqui vedes, e bem o conheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Temos que entender isso, que nós não temos o poder de cultivar fé no coração das pessoas. Nós podemos motivar as pessoas. Eu posso motivar você, você pode me motivar. Você pode trazer algum tipo de esperança ao meu coração. Você pode dizer algumas palavras que possam me levantar. E isso é bom também. Mas você não pode inculcar fé em meu coração, colocar fé em minha mente. Você não pode trazer, e nem eu para você, porque o texto diz claramente que Jesus é a fonte, Ele é a fonte de onde a verdadeira fé procede. A fé que vem por meio de Jesus. Ou seja, Jesus, Ele é o autor e o doador da fé. Se você tem fé em teu coração em Cristo Jesus hoje, se você está vivendo a palavra de Deus em tua vida, se você está andando, caminhando com humildade, com simplicidade, com misericórdia e graça no teu coração, chorando pelos teus pecados, chorando pelos pecados das pessoas, sendo um pacificador, tendo fome e sede de justiça, acreditando nesse livro, quando você o lê, você entende que Deus está falando com você. Se você está com essa fé no coração, se você vive por essa fé, você tem que glorificar somente a Jesus Cristo, porque foi Ele que iniciou essa fé, foi Ele que doou a você essa fé, foi Ele que deu a você essa fé. E muitas vezes o Senhor repreendeu os seus discípulos, porque eles já tinham fé, eles já tinham a fé dada por Jesus, tanto que eles o seguiram. E no meio de uma tempestade, o Senhor repreende aquela tempestade e repreende os discípulos dizendo: por que sois ainda tímidos? Onde está a vossa fé? O Senhor não disse, eles não tinham fé. O Senhor estava perguntando o que eles estavam fazendo com ela, como eles estavam exercendo essa fé, como eles estavam executando essas obras de fé que Deus requer de nós. Eu estava aqui orando na madrugada e perguntando a Deus sobre tantas coisas que eu tenho perguntado para Ele nesses últimos dias. E perguntava ao Senhor e falava: Senhor, parece que todas as coisas estão se esfacelando. Senhor, parece que os perseguidores têm se levantado. Senhor, parece que o nosso país está entrando em convulsão. Senhor, nós temos orado para o Senhor fazer com que o mal não prevaleça sobre o bem. Nós estamos orando, Senhor, nós estamos pedindo perdão, porque já devíamos ter vivido isso em nossas vidas, e agora, somente depois que a tempestade chegou, é que nós começamos a clamar. E eu tenho falado isso ao Senhor, e ali naquele momento que eu estava na oração ali, o Senhor falou: a fé começa quando todas as possibilidades humanas terminam. A fé começa quando todas as possibilidades humanas terminam. Quando as planilhas, quando os cálculos, quando as possibilidades, quando as estatísticas matemáticas, elas ruíram, elas perderam a razão, elas não têm mais como se sustentar. Então ali começa a vida de um homem e de uma mulher de fé, porque ele não tem mais nada para se agarrar, a não ser na fé que ele recebeu do doador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali estava aquele homem estava ali, doente, paralítico, mendigo, à beira de uma escada ali, num templo, onde as pessoas entravam para orar a Deus. E ali estava um homem que chegou naquele momento ali, dirigido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, falou da sua realidade: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho algo aqui no meu coração. E essa foi a fé de Pedro. Pedro falou: olha para mim aqui, olha para nós. E falou para ele: levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Pedro creu que ele poderia invocar o nome de Jesus e o milagre acontecer. Como nós estamos precisando disso na igreja do século 21, verdadeiros milagres, não esses forjados que nós estamos vendo por aí, feito por esses bandidos, por esses mandriões, por esses enganadores do povo, que fazem os seus milagres debaixo dos holofotes da televisão. Não,
mas nós sabemos que esses milagres continuam acontecendo. Nós sabemos que esses milagres acontecem sim, acontecem na vida daqueles pastores, daqueles líderes, daqueles profetas, daqueles homens e mulheres de Deus que estão cheios do Espírito Santo e que não precisam de holofotes para aparecer, que não precisam que noticiem que eles oraram e alguém foi curado. Eles exerceram a sua fé, eles deram aquilo que eles sabiam que tinham, Jesus Cristo. Isso é um grande ensinamento para nós, porque a fé que salva o pecador, ela vem de Jesus. Jesus, é o autor e doador da fé. O texto é claro para nós, ele é a fonte de onde ela procede. Vem por meio de Jesus, declarou Pedro. Estamos exercendo a nossa fé, irmãos? Eu pergunto para você, como é que você está exercendo a sua fé agora? Eu vejo pessoas dizendo, em relação ao nosso país, eu não confio em homens, eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de político, eu não estou aqui defendendo homens, porque eu sei que os homens são fracos, e a palavra de Deus diz que nós não podemos nos apoiar em braços de carne, em homens mortais, nós só podemos nos apoiar no braço forte do Senhor. Mas nós temos que acreditar que Deus está no controle da nossa nação, que Deus está por trás de tudo isso que está acontecendo, por detrás e por diante, controlando todas as coisas. Ele é o grande autor da história. E sabe, quando eu olho, estava aqui orando, e eu falava, Senhor, as coisas estão se esfacelando, veja agora o que está acontecendo, parece que agora tudo vai desmoronar, Senhor Deus, nosso país vai entrar numa convulsão, nosso país vai entrar numa guerra política terrível, as coisas serão terríveis, são difíceis, mais esse vírus, mais todas essas coisas, dessas guerras políticas que estão acontecendo, entre o presidente que o Senhor deixou colocar, entre todos esses conflitos de interesses políticos, de egos, de orgulho, de soberba no coração dos homens. E o Senhor me mostra, nessa noite aqui também, que quando Jacó acreditava que o seu filho tinha sido comido por uma fera, enganado pelos seus filhos, quando a fome veio sobre o seu clã, e eles iriam morrer de fome, e ele clamava a Deus, Deus já estava lá na frente, 20 anos na frente, 20 anos na frente, meu irmão, preparando a salvação do seu povo, preparando a preservação do clã de Jacó, que seria Israel. Deus sempre está na frente. É isso que a fé diz, é isso que a minha fé diz nessa noite, e eu espero que ela diga para você também nessa noite isso. A fé que vem por meio de Jesus está lá na frente. As coisas já estão adiante, não estão acontecendo aqui agora. O Senhor já tem a resposta lá na frente, lá adiante. Elas estão desenrolando. E com certeza, Jacó não sabia que era o seu próprio filho querido, que estava sendo usado por Deus para preparar a salvação da sua família. E com isso ele aprendeu também. Ele aprendeu a crer, a ter fé no Deus que não pode mentir, no Deus que está sustentando a igreja, no Cristo que está sustentando sua igreja. Nessa noite, eu quero que você pare e pense comigo sobre essa fé, a fé que salva o pecador. Diz que ele, Jesus, é o autor e doador dessa fé. Veja o que Pedro continua dizendo nesse texto. Esse texto nos ensina também que Jesus, que é o autor e doador da fé, ele distribui essa fé segundo o conselho da sua vontade. Ninguém pode conquistar a fé, ninguém pode colocar Jesus numa parede e dizer para ele fazer alguma coisa ou ele dar alguma coisa. Ele é livre, ele é o único livre para dar ou reter. Ele é o único que pode ferir e curar. Ele é o único que pode fazer todas as coisas, porque nada é impossível. Então o texto nos diz, ele distribui esta fé segundo o conselho da sua vontade. Voltemos ao texto. Pela fé e no nome de Jesus, o nome curou esse homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este. A fé não é para realizar os nossos propósitos, meu querido. A fé que Deus te deu não é para realizar os teus propósitos.
Jesus queria curar aquele paralítico. Quantos paralíticos estavam sentados naquela escadaria? Quantos enfermos estavam ali naquela escadaria? Quantas pessoas estavam carentes e necessitadas de um donativo naquele dia? Mas a Bíblia diz aqui, Pedro diz, deu a este. Eu não posso esquecer que as pessoas estão olhando para dentro de um poço, de um tanque chamado tanque de Siloé, que segundo eles diz que descia um anjo ali e movimentava as águas, e o menos doente que entrava primeiro naquelas águas ficava curado. Na verdade, quando nós lemos o texto, nós entendemos que aquela movimentação, que aquilo ali que está acontecendo ali, na verdade, é uma crendice que estava acontecendo ali. As pessoas acreditavam e ficavam esperando ali todos na borda daquele tanque. E quem era curado era somente aquele que entrava e conseguia ter força para chegar na frente do outro. Era uma espécie de cura por obras, era uma espécie de cura idolátrica. E diz que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou naquele lugar certo dia. E ali havia um homem que estava há 38 anos deitado num leito, que não podia nem se mover, estava lá 38 anos. E todas aquelas pessoas, Jesus entrou naquele recinto, e todas aquelas pessoas estavam ali olhando para as águas, esperando que elas se movimentassem. E Jesus entrou naquele lugar e não foi notado. E Jesus foi diretamente naquele homem. Aquele homem, com certeza, a pessoa que Jesus ia pegar e jogá-lo ali naquelas águas. E o Senhor Jesus curou aquele homem e foi embora daquele lugar. E ninguém percebeu, porque eles estavam idolatricamente olhando para uma fonte que, segundo um anjo, aparecia ali para mexer naquelas águas, para curar as pessoas. Uma crendice. E Jesus entrou naquele lugar e deu àquele homem, naquele dia, a cura. Deu àquele homem, como deu a este. O texto diz, deu a este. Quantos doentes estavam ali naquele momento? E quero dizer para você, quantos doentes estão hoje? Quantos estão doentes? E o Senhor não é obrigado a curar todos eles, mas o Senhor cura. O Senhor cura aqueles que Ele quer, porque Ele distribui essa fé segundo o conselho da sua vontade. E você tem que se alegrar nessa noite, porque Ele resolveu que você recebesse essa fé, que eu recebesse essa fé. Ele resolveu nos contemplar, e isso é motivo de grande alegria, é motivo de agradecermos todo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o dom da fé, o dom da salvação, o dom de ser teu discípulo, o dom de ser teu. Isso é motivo de agradecimento. Continuando olhando para o texto, a fé que salva o pecador mostra que Ele, Jesus, é o autor e doador da fé. Ele é a fonte de onde ela procede, vem por meio de Jesus, diz Pedro. Ele distribui essa fé segundo o conselho de sua vontade. A palavra diz, deu a este. Em terceiro lugar, essa fé doada por Jesus, ela realizará aquilo que lhe apraz. A fé que está em você, a fé que está em mim, a fé dom de Deus, fará aquilo que apraz ao Senhor em nossas vidas. Ela não foi dada para que nós tenhamos um nome, para que nós possamos ganhar dinheiro com ela. Ela não foi dada para que nós sejamos pessoas influentes e pessoas que vão ser, na verdade, construir impérios e construir seus planos particulares. Não! A fé doada por Jesus realizará aquilo que lhe apraz. E aprove ao Senhor Jesus Cristo dar àquele homem a saúde perfeita. Veja que a fé não é para realizar os nossos propósitos. Ela não é para realizar os nossos propósitos, mas ela é para realizar os propósitos de Deus. Pedro recebeu aquela fé para curar os enfermos, para libertar os cativos, para pregar o Evangelho, para doar a sua vida por amor a Jesus. Foi para isso que você recebeu essa fé. Foi para isso que eu recebi essa fé. Naquele momento, a fé que Cristo deu àquele homem foi para curá-lo, foi para retirá-lo daquela condição de imobilidade e de dependência dos homens que se encontrava e colocá-lo na dependência de Cristo para o resto da sua vida.
Diz que ele se apegou a Pedro ali, ficou junto com Pedro. Com certeza Pedro depois ia falar para ele aquilo que ele falou para Cornélio. Eu sou só um homem, ele te escolheu, ele te salvou, ele te curou. Agora vai e serve ele de todo o teu coração. A palavra de Deus aqui diz que essa fé trouxe saúde perfeita. O texto que está diante de nós diz: pela fé, em o nome de Jesus, o nome curou esse homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita. Ele não saiu mancando. Ele não saiu, largou as suas muletas e foi andando. Não, ele levantou de um salto e entrou glorificando a Deus. Um milagre. Os milagres de Jesus não precisam de tempo para serem realizados. Jesus curou imediatamente doenças orgânicas. Não doenças psicossomáticas, como os curandeiros de hoje fazem. Jesus curou doenças orgânicas, verdadeiros milagres. E por fim, meus amados irmãos, por fim, a fé que salva o pecador, essa fé, ela é dada para a glória do nome de Cristo através da pregação do Evangelho. É o que Pedro está dizendo aqui. Deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Na presença de todos vós, alguma tradução diz. Então a fé é dada para a glória do nome de Cristo através da pregação do Evangelho. Aqueles homens, quando viram aquele homem do lado de Pedro começaram a olhar para ele e para João, e Pedro já tirou ele de cena, ele e João de cena, que é isso que o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador da palavra de Deus vai fazer. Ele vai tirar, ele vai sair de cena e ele vai se esconder atrás de Jesus Cristo e dizer: olha aqui, por que vocês estão olhando para mim como pela minha própria bondade e poder eu tivesse dado vida e cura esse homem? Não, é esse aqui que deu cura a ele, é esse aqui que vocês têm que glorificar, é esse aqui que vocês têm que seguir. Mas na presença de todos vós, os discípulos, eles persuadiam outros, através do milagre, a crerem no Senhor Jesus Cristo, não a irem para as suas igrejas, não para irem para as suas denominações, não para irem seguir a eles, mas para seguirem a Jesus. Eles libertavam os cativos do diabo, sim, e colocavam eles cativos do amor e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos persuadiam outros através do milagre a crerem no Senhor Jesus Cristo. Eles não chamavam a atenção para si, nem para o milagre, mas para o autor do milagre, Cristo Jesus. Amados, eu quero dizer para você que essa fé ela estava sendo testemunhada pelos discípulos que falavam de um homem que havia sido morto numa cruz, mas havia sido ressuscitado. E que agora, após ascender aos céus, ele chamava os pecadores ao arrependimento e fé na salvação dos pecados pelo seu sacrifício. Essa era a única mensagem, e essa continua sendo a única mensagem que nós temos que pregar nos domingos. Dizer que Deus te deu essa fé, deu a mim essa fé, para glorificarmos o Senhor, entender que Ele nos escolheu, entender que Ele é o autor e doador dessa fé, que Ele distribui essa fé segundo o conselho da sua vontade, e que essa fé doada por Jesus vai realizar aquilo que lhe apraz. E essa fé é dada para a glória do nome de Cristo, através da pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Se nos mantivermos nisso, nunca nos desviaremos, e estaremos exercendo a verdadeira fé que Cristo quer que nós exerçamos. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite com você aqui, dizendo que a fé doada por Cristo Jesus é dada sempre com alguns propósitos. Você recebeu essa fé, eu recebi essa fé com alguns propósitos. Existem alguns propósitos bíblicos aqui que nós temos que parar e pensar nessa noite, que você tem que parar e pensar nessa noite. Primeiro, a fé
doada por Cristo Jesus é dada sempre com o propósito de retirar os homens da dependência deles mesmos e de outros homens e colocá-los na total dependência de Cristo. Só quem pode fazer isso é um dependente de Cristo. Só quem pode levar outras pessoas a dependerem de Jesus e confiarem e crerem em Jesus são aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Cristo e vivendo a fé em Cristo Jesus. Porque eles podem dizer como Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho poder, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa: eu tenho Jesus. Eu tenho fé nele, e em nome dele seja abençoado, e em nome dele seja curado, e em nome dele seja liberto, e em nome dele, diabo, sai. A fé que vem por nome de Jesus, a fé doada por Cristo Jesus, é dada, em primeiro lugar, para esse propósito. O segundo é libertá-los dos seus pecados e conduzi-los à salvação em Cristo, ou libertar-nos dos nossos pecados e nos conduzir à salvação em Cristo. A fé foi doada para nós para isso, para nos libertar dos nossos pecados e nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Confiar somente nele, mesmo quando o barco balança, mesmo quando a tempestade é gigante, mesmo quando parece que vamos só sobrar, quando parece que agora o naufrágio é inevitável. Agora o naufrágio é inevitável. A fé na palavra de Deus faz como Paulo, que sabia que aquele barco que ele estava iria naufragar, mas também sabia que ninguém se perderia, nem ele mesmo se perderia, nem ele morreria naquele naufrágio, porque importava que ele fosse testemunhar de Jesus em Roma, porque ele recebeu essa palavra de Jesus e ele creu ao ponto de ele dizer: olha, quem ficar aqui dentro desse barco não vai perecer, ele vai se espatifar todo e nós vamos chegar na praia. Mas aqueles que saírem, aqueles que pularem fora, aqueles que saírem, vão perder-se, vão morrer. A fé que Jesus nos deu é para nos libertar dos nossos pecados e nos conduzir à salvação até Cristo Jesus. É acreditar em todo instante, em todo momento, todo instante. Como é que está a tua vida hoje, querido? Está difícil? Você perdeu o teu emprego? Teu negócio está fechado? As tuas vendas caíram? O teu barco está balançando? Continue crendo. A história não terminou. Essa história ainda não terminou. Essa história termina conosco nos portões celestiais. Essa história termina conosco na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lá que essa história termina. E continue acreditando firmemente nisso. Não se permita ser escravizado pelos seus pecados. E não se permita ser desviado da salvação em Cristo Jesus nos momentos de crise. O terceiro objetivo que nós vemos nesse texto, da fé doada por Cristo Jesus. O terceiro propósito, na verdade, é nos tornarem testemunhas do operar de Deus em nossas vidas. Somos testemunhas. Jesus falou: vós sereis minhas testemunhas. Ele não falou: vós sereis meus defensores. Vós serão zelotes. Vós serão aqueles que vão lutar contra as heresias. Vocês vão lutar e vão defender o meu nome. Não, ele não falou nada disso. A maior forma de nós defendermos o nome de Jesus é viver uma vida com Cristo. É viver a vida que Cristo quer que nós vivamos, para que as pessoas olhem para nós e aconteça aquilo que Ele disse: e verão as vossas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então, o terceiro objetivo da fé doada por Cristo Jesus, do propósito dessa fé, é nos tornar testemunhas do operar de Deus
em nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Você tem testemunhado as grandes coisas que o Senhor tem feito em tua vida. Deus tem te dado grandes bênçãos. Deus te deu a salvação. Deus te deu a fé inabalável. Deus te deu o Espírito Santo. Deus tem te conduzido apesar dos teus erros e falhas. Deus ainda continua te amando, te corrigindo, porque Ele corrige e castiga aqueles que Ele ama. E aqueles que o aborrecem, Ele entrega as suas paixões. Ele não nos entregou as nossas paixões. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus e glorificando o seu santo nome. Então, viva essa vida. Torne-se uma testemunha do que Cristo está fazendo em sua vida. Diga para as pessoas o que Cristo está fazendo em sua vida. Você não precisa aumentar. Você não precisa ter experiências extravagantes, gloriosas. Fale da alegria que está no teu coração. Fale da esperança que está no teu coração. Fale que você acredita no céu de glória, que você sabe que nesse mundo você vai ter tribulação. Fale que você tudo pode naquele que te fortalece, naquele que está te infundindo em você energia, força. Testemunhe da obra de Cristo em sua vida. E o último propósito desse texto, da fé doada por Cristo Jesus, esse não é o último propósito, é daqueles que eu relacionei aqui. O quarto propósito é nos levar a dar glória a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, por Ele ter nos contemplado com tamanha obra de graça, a fé que salva o pecador. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Querido irmão, querida irmã, espero que você nessa noite receba no teu coração essa palavra. Você crente, se alegre no Senhor. Você que está buscando a salvação, creia no Senhor. Peça a Ele, ao autor e o doador da fé, peça a cura da tua alma. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, abandone os erros, se entregue nas mãos de Jesus Cristo, lute. Pede, Senhor, me salva, salva-me. Clame por salvação, porque a palavra de Deus diz que aquele que bate abre-se que aquele que busca encontra. E que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque aquele que está pedindo a salvação, está pedindo a presença de Cristo, está pedindo o Espírito Santo nele. Então peça isso nessa noite, clame, chame o nome santo de Jesus. E você, que está cheio de Jesus no coração, tenha a ousadia de dizer para aquela pessoa que está do teu lado, doente na alma, doente no espírito, doente na carne: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, como testemunha de Cristo, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você essa semana. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra. Toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Que possamos ser verdadeiras testemunhas tuas, Senhor. Mesmo que nós não tenhamos histórias maravilhosas e mirabolantes, temos muitas coisas que testemunhar sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muitas coisas. Muitas coisas para dizer: Jesus fez isso em minha vida. Jesus está fazendo isso em minha vida. Pela fé, nós podemos crer, meu Deus, em tudo isso. Fé dada pelo Senhor a nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, de Capão da Canoa, de Osório, todas as tuas igrejas espalhadas na face da terra, todos os teus servos que estão agora, através desse instrumento, fazendo as suas lives de culto. Que a palavra chegue a cada coração e o Senhor, meu Deus, possa abençoar cada pregação, cada culto dessa noite. Agora nos despede, Senhor, em paz. Dai-nos uma semana na tua presença, em nome de Jesus. E que a esperança e a fé e o amor permaneçam em nosso coração, agora e para todo sempre. Amém
Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus te guarde, te proteja. Tenha uma semana abençoada. Amanhã às 10 da manhã estamos aqui com a nossa live devocional. Espero contar com a tua presença aqui. Espero que essas lives estejam falando ao teu coração tão profundamente como tem falado ao meu coração. E que o Senhor aumente mais e mais a nossa fé. Que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus Pai e as consolações puras, santas e doces do Espírito Santo esteja com a Igreja de Jesus. Uma boa noite a todos e que Deus esteja convosco.